Olá, minha amiga, meu amigo. Está terminando a semana. Foi uma semana em que eu estive em Porto Alegre, em São Paulo, gravei de lá. Não estava à frente desse cenário aqui do meu estúdio. E você continuou me acompanhando, muito obrigado. Encontrei muita gente nos aeroportos que está aí seguindo a gente. Um abraço para vocês. E continuem trazendo gente para essa mensagem, para essa conversa do dia a dia. Hoje é dia, está terminando a semana, de ler o artigo que saiu em 38 jornais. Foi uma semana diferente, né? Por isso, o artigo vai pegar como gancho o que aconteceu em Israel, perto da faixa de Gaza. Não esqueça de se inscrever se ainda não fez isso. E ao final de deixar o gostei ou não gostei. Então, vamos à leitura com comentários nas entrelinhas. O título é Na Faixa de Gaza. Quando vi as primeiras imagens do ataque do Hamas a Israel, com corpos de pessoas mortas na calçada, nas paradas de ônibus, pensei que fosse num quiosque da Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca. Sério. Muito semelhantes às imagens que eu havia visto dos corpos dos médicos baleados no chão, um ainda na cadeira onde estava sentado enquanto vivia. Depois vi imagens do Hamas sobre caminhonetas brandindo fuzis e desconfiei que fossem imagens do Rio de Janeiro. E mais um bonde. Os fuzis são dos mesmos fabricantes, os mesmos modelos, chegam ao Rio e à faixa de Gaza com a mesma facilidade. Por fim, a morte chegou lá e cá pelo mesmo motivo. Foram mortos porque estavam ali. Um no quiosque, outro na rave, perto da fronteira com Gaza. Os outros estavam na frente do hotel, perto do hotel. No Rio, a bala perdida agora é acrescida por outra causa, por engano. A ONU aprovou a partilha da Palestina em 1947, em memorável sessão presidida pelo brasileiro, meu conterrâneo gaúcho, Oswaldo Aranha, o que possibilitou a criação do Estado de Israel. Os palestinos ficaram na Cisjordânia e na faixa de Gaza, essa dominada pelo Hamas, que não reconhece Israel. Seu objetivo é a eliminação de Israel. É um espírito que motivou muita violência nesses últimos 70 anos. No Rio de Janeiro, nos últimos 70 anos, o crime foi avançando, sem reação das autoridades nem da população. Hoje o crime está armado de guerra. Eu lembro quando o crime estava armado de revólver. Faz aí uns 50 anos. Agora está armado de fuzis, de metralhadoras .30, .50. E hoje o crime, e já de uns bons tempos para cá, tem santuários. Santuários, essa foi uma palavra consagrada no tempo da Guerra do Vietnã, quando os vietcongues fugiam e se alojavam no Camboja, que era uma espécie de santuário, os americanos não entravam lá, era outro país. Esses territórios não reconhecem o Estado brasileiro. A lei brasileira não entra lá. E muitas vezes é proibida de entrar pelo Supremo, como foi no tempo da pandemia. E isso fortaleceu esse território
estrangeiro que fala português, mas não segue a lei é outra. Voltando um pouquinho à partilha da Palestina, a Palestina, historicamente, deveria ser território, incluindo a Jordânia, e a Cisjordânia fica ali, de um lado do Jordão, e a Jordânia fica do outro lado. Eu já andei por lá e vejo isso, né? Essas partilhas, Israel tendo que sobreviver com isso. Israel, quando tomou a iniciativa de se criar, depois que a ONU decidiu, naquela resolução 181 de 1947, Israel lutou contra tudo e contra todos, até contra os ingleses. A gente ainda vê subindo de Tel Aviv para Jerusalém os blindados improvisados na época, por ferreiros ali, soldadores, pegavam a chapa de aço, botavam em cima de um jipe, de uma carcaça de carro, e sobreviveram. Sobreviveram ao Holocausto, sobreviveram ao Império Romano, né, como disse o Benjamin Netanyahu num memorável discurso que eu acho que foi feito ontem. Bom, vamos em frente. Israel tentou mais de uma vez neutralizar o Hamas e o Hezbollah pelo norte. O Hezbollah fica homiziado no Líbano, mas encontrou barreira interna nos políticos e em movimentos internacionais apoiados pelo Irã, Rússia, China e semelhantes, e as hesitações da ONU. Não convém criticar a ONU, porque ela tem um objetivo, mas, como eu vejo semelhança entre a ONU e o nosso Congresso aqui, às vezes que eu visitei a ONU, a quantidade de paletós que eu vi em cadeira vazia, e as pessoas zanzando por lá, cada secretário-geral que aparece traz o seu trenzinho de alegria e vai enchendo a ONU de funcionários, sustentado pelos países, principalmente os Estados Unidos. E tudo pago pelo dinheiro dos impostos de todo mundo. Eu vi algumas forças da ONU lá, nessa região. Eu encontrava o pessoal da ONU só nos botecos, tomando cerveja. No fronte não tinha. Em 82, meu testemunho. Então é bom, estou lembrando disso para alertar as pessoas e a ONU. Olha, a gente está de olho. Essa história de barreiras internas, né? Agora em Israel, fizeram um governo de coalizão. Na hora da sobrevivência, tem que se juntar. Bom, aí eu estou falando de política interna, que segura as ações, né, que Israel deveria ir até o fim, não consegue ir até o fim. No Rio de Janeiro, políticos também propiciaram o crescimento das facções. O povo não deu apoio à polícia e a mídia conviveu com uma opinião pública que assistiu a tudo passivamente. Em Israel e Gaza, as populações são reféns da violência. Eu acompanhei a escalada do crime nesses últimos 50 anos no Rio de Janeiro. E sempre foi fácil de prever. Há 50 anos eu previa que chegaria o dia em que a população ficaria refém do crime. Os meios de informação de massa nunca fizeram campanha contra o consumo de drogas que sustenta o crime. Quem sustenta o crime não são os marcianos, não é o demônio, não é o Comitê do Mal Internacional. Quem sustenta o crime? As vítimas da droga, que são vítimas 2, 3 vezes e fazem os outros serem vítimas da violência do crime.
Israel mobilizou todas as suas forças para que o Hamas não tenha mais condições de atacar. Ainda agora, eu vi notícia que foi bombardeado o aeroporto em Damasco, onde ia pousar um avião que estava trazendo mísseis ou foguetes para desembarcar na Síria e depois dar uma volta e entrar, provavelmente pelo mar, na faixa de Gaza e depois ser jogado sobre Israel. No Brasil, o governo federal mostra que tem potencial para agir no Rio. Segunda-feira vai mandar só 150 homens e 40 viaturas da Força Nacional. Mas, nesses dias, o imenso equipamento repressivo para expulsar brasileiros da reserva a Pitereua, em São Félix do Xingu, no Pará, Vila Renascer, onde não havia índio até que criassem a área para abrigar os indígenas que foram desalojados pela construção da hidrelétrica de Belo Monte. Meu Deus, brasileiros sendo feridos na sua dignidade e retirados, escorraçados. E tinham sido assentados pelo INCRA há mais de 30 anos. Não são bandidos, mas têm um aparato muito maior do que aquele que deveria tratar dos bandidos no Rio de Janeiro. Desalojar lá aqueles que têm um território que não é do Estado brasileiro. Tem que mudar o mapa, assim, fazer vácuos ali. O governo também se mobiliza todos os dias para restringir armas legais na posse de pessoas que querem defender suas vidas e propriedades diante da incapacidade do Estado brasileiro de cumprir o que está no artigo 144 da Constituição, que diz o seguinte, aspas, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Aí eu pergunto, por que o Estado brasileiro convive com territórios comandados pelo crime? Por que não há campanhas públicas demonstrando que drogas destroem os cérebros, os corpos, as famílias, enfraquecem a nação e sustentam as facções criminosas? Por que não se convence a população de que o certo é o lado da lei, meu Deus do céu? Recém lembramos o aniversário da Constituição e as palavras do Dr. Ulisses promulgando a Constituição. Ele disse, o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social. Aí eu digo, liberdade, dignidade, democracia e justiça social não podem ser alcançadas com medo e sem garantia de direitos básicos, como a incolumidade pessoal e patrimonial. É como estar pertinho da fronteira da faixa de Gaza. De Brasília, Alexandre Garcia.